Como nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Dedique 20 minutos do seu tempo, ouça, reflita e peça ao Espírito Santo para falar com você através dessa mensagem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 21 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos ao meu canal de evangelização. Hoje, essa palavra é uma palavra que traz para nós um alerta e, ao mesmo tempo, o encorajamento para nós não desistirmos e estarmos sempre vigilantes. Jesus começa hoje dizendo no versículo 35 que vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Essa palavra, ela tem um significado de estar preparado e pronto para a ação, estar pronto para servir. Naquele tempo, era a prática de amarrar uma túnica longa que eles usavam na cintura, com um cinto para facilitar o movimento, indicando que aquela pessoa estava trabalhando, estava em serviço. Então, quando Jesus fala assim, ele está falando com aquelas pessoas nessa parábola que eles precisariam estar preparados, porque as túnicas longas daqueles tempos eram um grande obstáculo para a pessoa correr ou para trabalhar. Então, cingir os rins era prender a roupa na cintura, liberando as pernas para que a pessoa tivesse condição de andar mais rápido ou de correr. Então, quem se encontrava com os rins cingidos estava ainda trabalhando, estava ainda servindo. E o Senhor ainda fala que essas pessoas precisariam estar com as lâmpadas acesas, em sinal de vigilância, sabendo que ainda não era o momento deles descansarem. Então, quando Jesus fala isso, se voltando para os discípulos, ele vai dizer: sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa. As pessoas ficavam ali, os trabalhadores, os servos, esperando o Senhor, esperando o dono da casa voltar. Por isso, eles precisavam estar preparados. Eles não podiam dormir porque ainda estavam trabalhando. E o Senhor, o patrão, eles não ficavam esperando. Assim que eles chegassem, aqueles empregados tinham a missão de abrir imediatamente a porta. Quando o dono da casa batesse, eles precisariam estar alertas, atentos, prontos para o seu Senhor. E por isso eles precisavam estar
com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas, para irem imediatamente e com as lâmpadas iluminando o caminho até a porta, até o portão daquela casa. E trazendo isso para a nossa vida, meus irmãos, é assim que nós somos chamados a esperar o Senhor. Porque Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora. O próprio Senhor diz, somente o Pai sabe. E essa vigilância precisa ser uma vigilância constante. Uma vigilância de todos os dias, de cada momento da nossa vida, para que não sejamos pegos de surpresa. Quando o Senhor voltar, nós precisamos estar preparados, com os rins cingidos, com as lâmpadas acesas, para ir imediatamente ao encontro do Senhor. Muitas pessoas falam que Jesus não vai voltar mais, porque ele prometeu há mais de 2000 anos e ele ainda não voltou. Muitos zombam, muitos duvidam, muitos até ridicularizam a nossa fé, como faziam no tempo de Noé. Mas o certo é, meus irmãos, que ele vai voltar. Acontecerá a segunda vinda do Senhor para todos. Acontecerá um dia final, o dia do juízo final. Mas precisamos também ficar atentos, porque nós podemos ser chamados antes, no dia da nossa morte. E é por isso que todos os dias nós precisamos estar preparados. O tempo que o Senhor nos dá de vida aqui na terra é uma preparação para a eternidade. Quantas pessoas hoje vivem suas vidas longe de Deus, sem se preocupar com a salvação, sem se preocupar com a vida eterna. Como nós meditamos ontem no evangelho daquele homem que só pensava em ter mais, em ter mais, em ter mais, e se esqueceu totalmente do céu, se esqueceu totalmente, abandonou a ideia da vida eterna. Estar vigilantes, meus irmãos, é no dia a dia, em tudo o que nós fizermos, nós precisamos entender que um dia o Senhor vai nos chamar para prestar conta. E a Bíblia deixa bem claro, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. E a palavra também nos fala, vigiai sobre a vossa conduta, para que ela não seja conduta de insensatos, mas daqueles que aproveitam bem o tempo. Meus irmãos, nós somos chamados a ser vigilantes, a estar preparados na nossa vida, no dia a dia. E esse estar preparado é um chamado para cada um de nós. Precisamos buscar a santidade, a verdade. Precisamos cada dia mais estar próximos do Senhor, porque assim nós vamos manter firme a nossa fé e vamos lutar contra as ciladas, contra as tentações do inimigo. Quando nós estamos vigilantes, nós podemos perceber os sinais de Deus na nossa vida. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos cultivar individualmente uma vida de oração. Precisamos viver na graça de Deus. Precisamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. O mundo oferece muitas distrações, tentações que querem nos desviar do caminho. E se nós estivermos vigilantes, nós não vamos entrar nesses enganos. Quando lutamos
para ser vigilantes espiritualmente, a perseverança, ela vai crescendo no nosso coração e experimentamos uma paz interior, uma proximidade maior com Deus e teremos mais forças para resistir às tentações desse mundo. Muitos santos foram exemplos vivos da vigilância em suas vidas, se dedicaram inteiramente a Deus, se dedicaram a fazer a vontade do Senhor e a renunciar tudo aquilo que não era de Deus. Por isso hoje, essa palavra, ela é um grande alerta para cada um de nós. Essa vigilância, meus irmãos, que nós falamos de ser uma vigilância individual, mas quando eu estou vigiando, eu estou também ajudando o meu outro irmão a não desanimar, a não dormir. E por que nós precisamos estar vigilantes? Justamente por essa parábola que o Senhor contou, porque os empregados não sabiam a hora que o Senhor iria chegar. E se nós não sabemos a hora que o Senhor vai chegar, nós precisamos estar atentos, precisamos estar prontos todos os dias. E essa prontidão se faz à medida que nós caminhamos. Nós não somos perfeitos, mas quando nós deixamos a graça de Deus agir em nossa vida, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando queremos viver essa vida de constante vigília na sua presença, o mal vai sendo derrotado, os pensamentos negativos vão caindo por terra, as distrações desse mundo já não vão ter mais lugar na nossa vida. Porque assim como aconteceu no tempo de Noé, que todos foram alertados, mas chamavam Noé de louco. Gente, quantas pessoas hoje, como nós falamos no início, não acreditam mais na volta de Jesus? Quantas pessoas vivem a vida aqui na terra achando que aqui tudo vai acabar? Mas isso é uma enganação do inimigo para que as pessoas não tenham no coração o desejo e a necessidade de buscar a Deus. Esse pensamento que tudo acaba aqui é uma grande armadilha de Satanás, porque aqueles que acreditam nisso e que não olham mais para a eternidade, simplesmente vão abandonando a fé, enterrando a verdade e querendo viver essa vida aqui como se tudo acabasse aqui. Hoje, essa palavra é um grande chamado para cada um de nós. Uma grande reflexão que eu e você precisamos meditar. O que estamos fazendo da nossa vida? Se Jesus voltar hoje, qual será a nossa resposta? Estaremos prontos para abrir a porta para Ele, para ir ao seu encontro? Ou estaremos distraídos demais com as coisas do mundo, com aquilo que acaba, com aquilo que perece? Sabe, meus irmãos, essa palavra, ela é para todos nós. Porque olha o que o Senhor vai dizer. Os empregados que o dono da casa encontrar acordados, vai chamá-los à mesa e vai servir a eles. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar vigilantes. Quando o Senhor voltar e nos chamar e nós estivermos preparados, Ele, o Senhor, fará uma grande festa para cada um de nós. E ouviremos: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é uma verdade
que nós nunca podemos tirar do nosso coração, e é uma verdade que nós devemos proclamar. Nós meditamos uns dias atrás da missão dos 72 discípulos, e Jesus dizia para eles: proclamem que o reino dos céus está próximo. E hoje nós continuamos proclamando: o reino dos céus está próximo. Porque para muitos, esse encontro vai ser hoje, para outros amanhã, e para outros será quando Jesus voltar. A hora, o dia, o momento, nós não sabemos. Mas essa não deve ser a nossa preocupação. O nosso desejo da carne tem que ser destruído, para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida e nós possamos vigiar sobre a nossa conduta, vigiar sobre todos os atos, pensamentos, palavras, gestos, atitudes. Irmãos, tudo que nós fizermos precisa refletir a graça de Deus, precisa refletir a bondade e a misericórdia do Senhor na nossa vida. Não se deixe enganar, não se deixe iludir pelas armadilhas desse mundo, mas creia de todo o coração nessa verdade. Um dia Ele vai voltar. O joio e o trigo serão separados. Haverá recompensa para todos. Alguns a vida eterna e outros a condenação eterna. Mas nós que ouvimos a palavra, nós que meditamos diariamente a palavra de Deus, somos alertados para nós e para alertarmos outras pessoas sobre a segunda vinda do Senhor e saber que Ele vai voltar e Jesus morreu para nos dar a vida eterna e o direito de ser chamados filhos de Deus. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo 39. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, diante dessa palavra, nós queremos nos colocar na Sua presença. É que possamos, Senhor, com prazer e alegria, fazer não a nossa, mas fazer e praticar a vossa vontade. Porque o Senhor quer aquilo do nosso coração. O Senhor quer que possamos oferecer ao Senhor a nossa própria vida. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, que possamos guardar no nosso coração a Sua palavra e que possamos lutar todos os dias para viver de acordo com essa palavra. Espírito Santo, nos ajuda a ser fiéis, a estar vigilantes dia após dia e fazer da nossa vida um testemunho de conversão, um testemunho da fidelidade do Senhor. Que através dessa palavra hoje, muitos corações sejam tocados, Senhor. Muitos de nós possamos fazer uma revisão da nossa vida. E se nós não nos sentimos preparados, que possamos hoje tomar uma atitude de fé e dizer: eu quero viver debaixo da graça de Deus. Eu quero estar me preparando dia após dia para encontrar o meu Senhor. E que essa palavra seja confirmada com um grande avivamento espiritual na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Nós te pedimos isso, porque nós confiamos e sabemos que a nossa vida está nas suas mãos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.